No término de um relacionamento, a gente não perde só o outro. A gente se despede da gente, do que a gente era naquele relacionamento. Dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos costumes, do nosso jeito e da nossa rotina. Às vezes, a dor nem é tanto pelo término, mas pelo vazio de ter que recomeçar, de ter que se reencontrar. Muitas vezes aceitamos migalhas e esperamos o que o outro não tem para oferecer, vivendo o que só existe na nossa cabeça. Acabamos nos anulando tanto para fazer a relação durar que só percebemos os prejuízos quando tudo termina. Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que dói tanto terminar um relacionamento. Superar não significa iniciar um novo relacionamento, mas sim se descobrir. Muita gente cai na armadilha de voltar para o antigo parceiro apenas por medo do desconhecido. Isso não é amor. Isso é costume. É a escolha de retornar para uma zona de conforto e para o mesmo sofrimento de sempre. Porque a incerteza da solidão, ela assusta muito mais. A pessoa, ela prefere sofrer o que já conhece do que enfrentar o desafio de recomeçar. Muitas relações, hoje em dia, elas estão desgastadas. Os casais, eles vivem no automático. Em vez de encarar aquilo que está machucando, eles vão deixando para lá. Vão empurrando com a barriga e o problema, ele vira uma bola de neve. Mas sabe por que muita gente ainda insiste? Puro medo de ter que começar tudo do zero de novo. Não existe conversa. Um dos dois sempre tenta resolver os problemas sozinho, mas não funciona. O casal vai se distanciando tanto que na hora que o término rola de verdade, os dois já se separaram emocionalmente faz tempo. Nesse meio tempo, você vai sumindo. Perde a sua autoestima, sua confiança e chega a um ponto que nem mais sabe quem é. A relação que era para ser de parceria vira um peso. O nosso sistema nervoso, ele tem uma tendência natural de se apegar a padrões emocionais familiares, mesmo quando eles são tóxicos ou dolorosos. Para o cérebro, o que é conhecido é interpretado como seguro, simplesmente porque ele já sabe como reagir e sobreviver àquela dor específica. É biológico. Muitas vezes escolhemos o sofrimento familiar em vez de uma paz desconhecida, porque a incerteza do novo é lida pelo nosso sistema de alerta como uma ameaça potencial. É o cérebro tentando nos proteger da imprevisibilidade, preferindo o conforto do mal conhecido ao risco de uma felicidade que ele ainda não aprendeu a mapear. Quem está num relacionamento assim tem esperança que o outro vai mudar e tudo vai se ajeitar. Mas a verdade é que o tempo, ele não resolve nada. Se não houver um esforço consciente diário de ambos para mudar os comportamentos que geram sofrimento, tudo vai ficar na mesma. Nós acabamos sendo engolidos pela rotina. Entre boletos, cansaço e as obrigações do dia a dia, a energia que sobra para investir na relação é mínima. Mudar exige uma dedicação e uma vontade mútua. É exaustivo insistir em uma mudança quando você já está operando no seu limite físico e emocional. Sem essa entrega dos dois lados, a mudança ela não passa de um desejo, porque ela acaba não acontecendo. Qualquer relação, ela exige esforço, até as de amizade. A gente ouve, ajuda, se faz presente. Porém, em um relacionamento amoroso, o desafio é muito maior. A demanda de dedicação intensa, diálogo e uma boa dose de flexibilidade é necessária. É natural a gente ceder em alguns pontos pelo bem do parceiro, contando que exista reciprocidade. O sinal de alerta, ele acende quando o equilíbrio se perde. Afinal, como dar conta das suas ambições, da sua carreira, da sua família, se o namoro ou o casamento drena quase toda a sua energia? É preciso questionar onde termina um investimento saudável e onde começa o esgotamento. Seja porque o outro exige demais ou porque você está se perdendo no processo. Terminar um namoro dói, porque ele bagunça os seus hormônios. A dopamina e a ocitocina, que dão aquela sensação de prazer e grudinho, elas despencam. E o cortisol, o hormônio do estresse, vai lá para cima.
Por isso que no começo a separação parece uma crise de abstinência de droga mesmo. Você quer saber da pessoa, as primeiras semanas são um caos, dá um vazio, uma ansiedade, um silêncio que incomoda. É o seu sistema nervoso tentando reaprender a viver sem aquele vício. É interessante a gente observar como o luto amoroso ele se manifesta de formas distintas. Por exemplo, entre homens e mulheres. Enquanto as mulheres elas costumam encarar a dor de frente logo nos primeiros dias, os homens frequentemente tentam anestesiar o sentimento com distrações imediatas. Embora a conta do sofrimento acaba sempre chegando para eles um pouco mais tarde, mas chega. Com o passar do tempo, aquela sensação de peso, ela começa a desaparecer e você finalmente se reencontra. É um momento que o seu corpo, ele compreende que é possível estar seguro, mesmo sem alguém do lado. Por isso, o segredo é não apressar as etapas. Afaste-se um tempo de aplicativos, de novos encontros. Prefira investir esse tempo nos seus filhos, nos seus amigos ou apenas em você mesmo. Dê um intervalo de pelo menos uns 3 meses para focar apenas em você. Estudos indicam que esse período entre 10 e 12 semanas é o tempo necessário para que o seu sistema nervoso se autorregule. O cérebro, ele trata o término de uma forma muito parecida com a abstinência de uma substância. Esse intervalo, ele vai permitir que os seus receptores de dopamina se recalibrem. É quando os níveis de cortisol vão diminuir. E o seu cérebro ele vai voltar a produzir dopamina através das pequenas alegrias do cotidiano. Com isso, você vai deixar de ser dependente do ex. Algumas coisas que você pode fazer é mude o caminho para o trabalho ou comece um hobby novo. Isso ajuda o cérebro a criar novos mapas mentais. Gradualmente, sua mente constrói novas conexões e os hábitos onde a outra pessoa já não faz mais parte da rotina. Evite espiar as redes sociais do outro ou ficar buscando informações sobre o ex, para não reiniciar o ciclo de estresse. Quando a gente está no meio do caos, o cansaço é tão grande que a gente chega a acreditar que nunca mais vai ter disposição para nada, muito menos para o amor. Quando o relacionamento consome tudo, você entra em um déficit cognitivo. Sua criatividade, libido e alegria somem, porque o cérebro está focado apenas em sobreviver ao desgaste. Essa exaustão, ela não é um estado permanente. É um sinal de falta de você mesmo. Quando você deixa as coisas acontecerem sem pressa, sem cobranças, a energia retorna. Confie no processo. O seu corpo e a sua mente, eles sabem como se curar. Você só precisa dar o tempo que eles precisam. Além disso, se você acabou de passar por um término, evite iniciar um novo romance imediatamente. Ao tentar preencher esse vazio com outra pessoa, o sofrimento não é resolvido. Ele é camuflado. Quando essa dor finalmente vier à tona, será muito pior e muito difícil de curar. Ao pular de uma relação para outra, você impede que o seu cérebro processe o aprendizado do término. O resultado é a repetição de padrões de comportamentos e um cansaço emocional acumulado. Agora, quando você estiver diante de uma situação dessa, de término, voltar com o ex ou iniciar um novo relacionamento, se pergunte: é isso que eu realmente quero? Será que eu estou apenas evitando a solidão? Eu realmente gosto dessa pessoa? Eu estou preparada para ter um novo relacionamento? Quem você tem medo de se tornar sem este relacionamento? Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente continuar proseando sobre esse assunto.